minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Glauber do Filosofia Vermelha falando sobre o comunismo cristão. Bora ver onde a gente vai parar. Precisamos falar um pouco mais sobre a igreja cristã primitiva. Eu quero dar mais um pouco de contexto, mostrar o que os primeiros cristãos pensavam, e isso a gente pode encontrar não apenas na história, na literatura apócrifa, mas também na própria Bíblia, naqueles textos considerados canônicos. Então, vamos tentar compreender melhor o mundo no qual as primeiras comunidades cristãs surgiram e se desenvolveram. Antes de você apresentar o mundo, Glauber, eu gostaria de convidar você que está seguindo esse vídeo a curtir, divulgar, apoiar o nosso canalzinho de alguma maneira e também curtir, divulgar e apoiar o trampo do Glauber, que é muito maior, obviamente, mas faz um trampo excelente, articulando filosofia, religião, pensamento crítico, vale muito a pena. Então segue lá o canal dele que também vai estar por aqui, olha a descrição desse vídeo, como você pode nos apoiar de alguma maneira, e na campanha do Apoia-se, nós estamos lendo um livro que é inédito em português, ou seja, não tem uma tradução para o português, nós estamos traduzindo simultaneamente enquanto a gente vai lendo e comentando o texto, que é Las luchas del poder en los orígenes del cristianismo, ou seja, as lutas de poder das origens do cristianismo, com a Elsa Tames, e apresenta muito desse mundo onde se origina o cristianismo, e observa como eram essas comunidades cristãs, mas sem ser uma percepção idílica ou de perfeição e tal, senão mostrando as contradições e os conflitos existentes dentro destes grupos, em especial o grupo da comunidade que estava em Éfeso. Fica a dica aí. Vejam bem, a igreja cristã primitiva se desenvolveu principalmente na Roma Antiga, no período do declínio do Império Romano, um império antes rico e muito poderoso. E aquela região compreendia territórios que hoje são, por exemplo, a Itália, a Espanha, parte da França, parte da Turquia, a Palestina e vários outros. Por um lado, naquele contexto histórico, vivia um bando de gente rica, um bando de pessoas que gozavam da luxúria, de todos os prazeres, e por outro lado, vivia uma enorme massa de pobres que literalmente apodrecia na pobreza. E todo o Império Romano foi mergulhado então em completa desordem e cercado por inimigos externos. O povo estava sem pão, sem abrigo, sem vestuário, sem esperança e sem possibilidade de sair da pobreza. E é da hora, só fazendo destaque, a Elsa Tames, teóloga que escreveu As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo, destaca, além das relações de uma economia tributária, propriamente dito, dentro de uma estrutura de império, né? Então a galera vai pagar imposto, fazendo aquela loucura, tá, não sei o que lá, uma relação social baseada numa relação de clientela, ou seja, você tem um patrão, um patronato, é assim que se chama, né? O cara que faz um favor, que te ajuda, te dá uma força, e você agora então deve honrarias para essa pessoa para sempre, vamos dizer assim. Você nunca vai pagar essa dívida, você vai ficar agora constantemente utilizando ou referenciando esse patrono como, olha quem nos ajudou, olha quem nos fortaleceu, vamos ali enchê-la de favores, né? Porque haviam mulheres também que eram as patroas, as patronas de suas clientelas. E aí o cliente podia ser uma pessoa, podia ser uma cidade, podia ser uma vila. Então esse tipo de estrutura ia montando relações de dependência que ficavam permanentes. E aí você começa a ter uma série de conflitos internos nessa sociedade, além da questão dos escravos que se rebelam, toda uma economia baseada nas relações de servidão, os servos fulos da vida, passando fome, enquanto a elite está se dando super bem, as classes sociais começam a conflitar e, bom, erodiu o bagulho todo, além dessa questão das hordas externas, né, os chamados bárbaros do ponto de vista dos romanos, que são esses grupos que estão aproveitando esse processo aí de enfraquecimento e também ampliando suas terras ou se rebelando e lutando, evitando a expansão do Império Romano, né? Botando barreiras aí nesse império que não gostava dos seus limites, queria expandir suas fronteiras. Dito tudo isso e toda essa dinâmica, nas comunidades cristãs, durante o primeiro século, começa também a ter problemas com relação a essa estrutura de clientelas, na qual os patronatos, né, os patrões, colocavam favores, apoios, força nas comunidades e exigiam em troca os favores para sempre. Exigiam em troca as honrarias para sempre. Problema, na comunidade cristã tinha um outro tipo de organização. Conflitos internos interessantes a serem destacados. E foi neste contexto que começaram a proliferar as primeiras comunidades cristãs. E nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos um texto canônico que está ali na própria Bíblia,
o seguinte, uma descrição da primeira comunidade de Jerusalém. O texto é o seguinte, olha: entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Este é um texto bem conhecido que mostra como que aquela comunidade em Jerusalém pensava, isso é, compartilhar os bens. Isso é uma forma de organização comunista, mas é o comunismo primitivo. No final do vídeo, como a gente já prometeu, a gente vai mostrar a diferença entre esse comunismo dos cristãos primitivos e o comunismo marxista. Mas vamos continuar aqui. No ano de 1780, um historiador chamado Vogel, que é um historiador que é citado pela Rosa Luxemburgo no texto que nós já mencionamos. Já mencionamos, e agora eu peguei você que estava desprevenido, porque essa é a segunda parte de um vídeo que nós também reagimos, e eu vou colocar aqui na descrição. Parece que o conteúdo que está sendo desenvolvido não compromete em absolutamente nada, mas você já está preso no tema, já está presa no tema, caiu na minha armadilha. De todo modo, você pode acompanhar o vídeo, tá? Vou colocar aqui na descrição, a primeira parte ficou bem bacana, e graças a devolutiva da galera que falou, pô, a gente queria ver a parte 2, essa parte 2 está sendo feita, então se você assistiu a parte 1 e está seguindo a parte 2 e não curtiu ainda esse vídeo, não comentou para ajudar o meu engajamento e não divulgou aí pra galera acompanhar essa dupla jornada com o Glauber, eu não confio mais em você. Estou triste. Mas a gente segue, porque eu continuo dependendo de você pra gente seguir o trampo. Então, não fez diferença nenhuma a meu comentário. Ele escreve também basicamente a mesma coisa sobre os primeiros cristãos. Esse historiador fala o seguinte: de acordo com a regra, todo cristão tinha direito à propriedade de todos os membros da comunidade. Caso quisesse, podia pedir que os membros mais ricos dividissem a sua fortuna com ele, de acordo com as suas necessidades. Todo cristão podia fazer uso da propriedade dos seus irmãos. Assim, os cristãos que não tinham casa podiam exigir do que tinha 2 ou 3 que os recebesse. O proprietário conservava para si próprio apenas a sua própria casa. Mas por causa da comunidade de gozo dos bens, tinha de dar-se habitação àquele que a não tinha. Era uma prática muito comum da igreja de colocar o dinheiro em uma caixa comum e um membro da sociedade, um membro daquela comunidade que era especificamente escolhido para tal tarefa, dividia a fortuna coletiva entre todos. Aí que tá, de acordo com as necessidades, porque tinha gente que não tinha necessidade, e às vezes era aquela caixa comum em que você vai comprando coisas que fortalecem a comunidade que está se formando. Por que é importante chamar a atenção disso? Porque não era propriamente toda a relação de mercantilização da vida, né? É outra dinâmica de sobrevivência. As comunidades eram comunidades de subsistência, a maioria eram pobres, e depois vai chegando uma galera de classes mais acima. Essa galera vai chegando com outra dinâmica de relação social, assim como pessoas que não eram de tradição semita. O que acontece? Essas comunidades que começam ali em Jerusalém, na região da Palestina, elas começam dentro de uma racionalidade distinta e de um tipo de modo de vida distinto das cidades, das maiores cidades, que do ponto de vista dos judeus, gentílicas, ou seja, dos estrangeiros, da galera que está em outros territórios ali de Roma. E vai entrar em conflito esse modo de organização com o modo que o império se organiza e distribui seu poder. É o que Elsa Tamis chama a atenção, por exemplo, com relação a essas relações do patronato e da clientela, em que você tem favores para sempre, que o cara fica ali numa dívida eterna, em relações de servidão. E não, mano, a gente não faz isso. A gente faz uma comunidade de subsistência em que se partilha o necessário. Isso cria conflitos, isso cria problemas dentro da ordem social. E se torna, mesmo que não planejado no primeiro momento, ou se foi excelente, um espaço de resistência e de sobrevivência das classes mais pobres, dos escravos, das pessoas escravizadas, né, dos servos, da galera que está em uma situação cada vez mais piorada de modo de vida. Então, se a gente quiser, inclusive, conceber como eram essas classes mais baixas, elas estão expressas aí nesse tipo de texto de apresentação que o Glauber está trazendo dentro da tradição canônica da Bíblia. É a galera lascada, essa galera que está ali nos cristãos. Depois vai chegando a outra turma. Vai complexificando as comunidades, vai aumentando os conflitos, as tensões, e temos aí vários tipos de problemas que vão surgir, inclusive com crise do Império Romano e depois cristianização do Império, tentando sanar a crise que já estava instaurada. E daí para frente a história se fez e cá estamos. Então,
muito massa da gente ir percebendo essas dinâmicas. E sem cair na parada idílica, né? Tipo, olha como era perfeita aquela comunidade. É cheio de treta, mano. Mas não era só isso não, tá? Entre os primeiros cristãos, o comunismo foi levado tão longe que eles tomavam até suas refeições em comum, de modo que a sua vida familiar era, portanto, literalmente abolida. Todas as famílias cristãs numa sociedade viviam juntas como uma única grande família. Então, quando eles acusam os comunistas de querer acabar ou abolir a família, na verdade, os cristãos primitivos já tinham abolido esse tipo de família aqui. Então, é muito massa, porque é exatamente isso. A galera começava a se chamar de irmão, de irmã, porque se compreendia dentro de uma grande família. De verdade. De sobrevivência, subsistência e maneira de você resistir, de estar ali. É o cuidado com o órfão, que é aquele que já não tem pai nem mãe. Com a viúva, que é aquela que perdeu o que dentro de uma sociedade patriarcal seria o arrimo da família, né? Na nossa sociedade a gente precisaria rever muito bem como utilizar esse tipo de expressão e de termos. Afinal, nós sabemos que arrimos de família, majoritariamente, especialmente nas classes mais pobres, são mulheres. Então a gente vê toda essa dinâmica aí de transformação de relações sociais, de enfrentamento de base estrutural de famílias tradicionais, de organizações e tudo mais. E isso era a base dessa comunidade. Era uma comunidade primitiva muito disruptiva. E de um comunismo de partilha de bens, de reorganização da vida comum para que todo mundo pudesse sobreviver. Distinto do que tem de comunismo hoje. Por isso que se chama comunismo primitivo. E que inclusive vai influenciar, seja na prática, seja em ideias, seja aí com sonhos de mundo melhor, de mundo distinto, de mundo para todos, especialmente aqueles que são mais lascados, que falam, pô, seria tão bom se a gente tivesse uma vida melhor, né? Portanto, um problema com esse tipo de comunismo praticado pelos primeiros cristãos. É porque esse comunismo primitivo era baseado no consumo de produtos acabados e não era um comunismo do trabalho. E por isso que esse comunismo se mostrou incapaz de reformar aquela sociedade romana da época e de colocar um fim à desigualdade entre os indivíduos. Isso é, esse comunismo dos primeiros cristãos foi incapaz de derrubar aquela barreira que separa ricos e pobres em uma sociedade. Perfeito. Agora, essa perspectiva comunista cristã ainda ecoou pelos séculos seguintes. Eu gostaria de trazer aqui um trecho de uma pregação de João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla. João Crisóstomo nasceu no ano de 347 e faleceu em 407. João Crisóstomo pregou ardentemente para que os cristãos retornassem ao primeiro comunismo dos apóstolos. Na sua 11ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, ele afirma o seguinte: "E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Uma caridade existia em todos eles. Esta caridade consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim, não havia desigualdade entre eles. Todos viviam em grande abundância. Tudo se fazia com maior respeito. O que davam não passava da mão do doador para a mão do que recebia. As suas dádivas eram sem ostentação. Traziam os bens aos pés dos apóstolos, que se tornavam os controladores e donos deles e que os usavam, daí para o futuro, como bens da comunidade e já não como propriedade de indivíduos. Por este meio cortaram a possibilidade da vanglória. Por que é que se terão perdido essas tradições? Por que Ricos será? e pobres poderiam todos tirar proveito destes costumes piedosos e uns aos outros sentiríamos o mesmo prazer em nos conformarmos com eles. Nos mosteiros ainda se vive como na primitiva igreja. E quem morre de fome ali? Quem é que ali não encontra o bastante para comer? Nessa homilia de João Crisóstomo, ele está relembrando como os primeiros cristãos se organizavam e está chamando os homens de seu tempo a se organizar da mesma maneira. Um comunismo distributivista, ou seja, de distribuição. E você, meu camaradinha, minha camaradinha, gente querida, que tá por aí e ouve direto o cara falar, você é comunista e se alimenta? Você é comunista e tem um teto? Você é comunista e utiliza aparelhos telefônicos? Pois é.
Porque na cabeça desses seres humaninhos a gente tinha que sair distribuindo caridosamente, como o João Crisóstomo está propondo. Um comunismo de distribuição dos bens existentes e não de planejamento da produção social, não do planejamento da reprodução social, não do planejamento do para onde vamos gastar a nossa energia comum, socializada, para um produto social necessário para a reprodução das nossas vidas. Ou seja, um comunismo que planeja o trabalho, que planeja as forças produtivas, que planeja para onde vamos apontar aí esse aparato todo, essa parafernália social que nós temos. Dito isso, não faz sentido o que os caras estão falando, porque eles estão criticando esse tipo de comunismo distributivista, de caridade, não de planejamento social, não de ciência, né, não de uso aí do que a gente tem disponível hoje como recurso. E, por outro lado, nós cristãos não precisamos necessariamente falar olha como era o comunismo primitivo e gostaríamos de sair distribuindo o que já tem. A gente pode aprender que, veja, os valores e os critérios que estão lá nos ajudam a tomar decisão qual é o tipo de projeto de sociedade que nós gostaríamos de viver hoje para realizar esses valores e esses critérios de maneira efetiva e não abstrata e imaginária, apenas com intenções individuais e não transformação deste mundo com o qual nós não deveríamos estar conformados. Mas isso foi, infelizmente, em vão. Um pouquinho mais para frente, a gente também tem um trecho de Gregório o Grande também, em uma de suas pregações, afirmou o seguinte, vejam só que Gregório é ainda mais radical. Antes do Gregório falar, foi mal, Gregório, perdão, gostaria de lembrar, curiosamente, de um autor chamado Mises, von Mises, que muito ancapzinho gosta de ficar citando por aí, soltando a mão como se fosse um grande gênio. E perdão, mas infelizmente. Tem um texto dele que é sobre o socialismo. O que é socialismo? Eu acho que é isso. Eu esqueci agora o título do livro. Mas a quarta seção tem um capítulo dedicado ao socialismo cristão. E ele faz crítica ao João Crisóstomo, às primeiras comunidades cristãs e ao próprio cristianismo, né? Que seria aí um problema sério para o capitalismo, estaria em contra a dinâmica aí dessa liberdade total do mercado de atuar e fazer a mágica. Ele é um cara que fala uns absurdos. Mas é citado aí por crente capistinho, né? E é uma tristeza, porque parece que não leu nem o cara que ele diz que ele gosta. E diz que o Marx que queria acabar com as igrejas. Toma essa aí. Marx era muito mais crente do que von Mises. Se a gente colocasse uma escala de possibilidades de articular uma ideologia política com uma fé religiosa. Mas nós não vamos fazer isso porque temos bom senso e sabemos que não é assim que a vida funciona. Não é, de modo algum, suficiente não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria os pobres, pode dizer-se que está a matar os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartimos com o que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isso não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. Como nós podemos ver, Gregório, no século VI, é ainda mais radical e chega a dizer que é um assassino aquele que não dá aos outros o que possui. Nós podemos mostrar também na tradição protestante ecos desse comunismo primitivo, especialmente na figura de Thomas Müntzer, que foi um reformador protestante. Vejam, na época da Reforma Protestante havia basicamente três facções: os católicos conservadores, os reformadores moderados, representados pelo próprio Martinho Lutero, e os reformadores plebeus e revolucionários, representados por Thomas Müntzer. E é sobre ele que a gente quer falar agora. Martinho Lutero começou a Reforma Protestante de maneira mais radical, mas aos poucos ele se tornou moderado e decidiu se aliar às alas mais baixas da classe dominante. E com isso houve uma cisão na Reforma Protestante, e de modo que foi o Thomas Müntzer quem acabou representando os interesses do povo pobre, dos plebeus, dos camponeses, e especialmente nas chamadas revoltas camponesas que se iniciaram em 1524. Fica a dica aí,
de ler o famoso texto de Engels a respeito das revoltas camponesas na Alemanha. Contudo, porém, entretanto, quando se fala Alemanha, nesse caso, não era uma revolta que ocorreu no território germânico apenas. As revoltas camponesas ocorreram em grande parte da chamada Europa Central, né, um grande território que a gente tem ali, e também numa vasta região da Turquia, que você tem uma série de revoltas camponesas, várias delas massacradas, várias delas botadas para fora, e algumas delas propriamente lideradas por religiosos que seguiam essa ideia aí do Thomas Müntzer. Aí a gente fala na Alemanha porque a gente está se referindo a esse camarada aí, que é o Thomas Müntzer propriamente dito, mas tem um monte de camponês fulo da vida botando fogo na terra nesse período. Foi um movimento... Na terra não, nos castelos, eles queriam proteger a terra, perdão. Que se espalhou por toda a Alemanha e em alguns outros países da Europa. Martinho Lutero foi importante, segundo o próprio Engels, porque Lutero forneceu ao movimento plebeu uma ferramenta poderosa, que foi a tradução da Bíblia. Os camponeses passaram então a comparar a sociedade feudal em que viviam com as sociedades cristãs primitivas. E os camponeses perceberam que essas sociedades não tinham absolutamente nada a ver uma com a outra. Thomas Müntzer foi originalmente apenas um teólogo pobre, com o título de doutor, mas então ele foi se tornando aos poucos um agitador político. E a ala protestante representada por Thomas Müntzer tinha também um programa político-teológico bem definido, o qual consistia basicamente em estabelecer o reino de Deus na Terra. Minha gente, o cara já tava ali em 2730. Mas tirando essa parte, o Lutero teve a grande contribuição de trazer pra gente uma tradução da Bíblia em alemão. Faltou um programa de alfabetização em massa. Se ele tivesse pensado nisso também, seria excelente. Mas graças a Deus, nasceu, alguns séculos depois, Paulo Freire. E, além disso, teve também a Revolução Cubana, extremamente eficiente em acabar com o analfabetismo. Se juntasse essas coisas, a gente ia ter um protestantismo revolucionário interessantíssimo. Comunista. Aqui e agora. E por reino de Deus, Thomas Müntzer entendia nada menos que uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Se você quiser conhecer mais sobre o Thomas Müntzer, eu recomendo a leitura da obra As Revoltas Camponesas na Alemanha, de autoria do Friedrich Engels. O que nós podemos dizer aqui, então, à guisa de conclusão? A Rosa Luxemburgo, que foi um dos nossos apoios aqui durante o vídeo, observa que os líderes cristãos que combatem o comunismo estão, na prática, combatendo também a prática dos primeiros cristãos. Ponto de vista da Rosa. Contudo, gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que essa obra do Engels, na verdade, é um artigo. Ele é interessante, vasto, muito bom. Mas também queria recomendar de Ernst Bloch, um filósofo alemão, marxista, que é um cara fantástico, brilhante, assim, de uma filosofia muito dura de ler, não é uma coisa muito simples, muito fácil, mas é muito bacana, que ele tem um livro chamado Thomas Müntzer, o Teólogo da Revolução. Teve uma tradução em português, a tiragem foi relativamente pequena, é duro de encontrar esse texto por aí, mas ele é muito bom e merecia uma reedição, inclusive com uma atualização da tradução, que ela está bem cacarecada, vamos dizer assim. Então, Teólogo da Revolução, Thomas Müntzer, do Ernst Bloch. Se eu lembrar, eu coloco esses nomes tudo aqui na descrição. Vale muito, muito, muito a pena. Beleza? Tem um artigo que eu publiquei chamado... como é que era? É uma tradução de um texto do Juan José Bautista, que eu acho que é a Dialética de Marx e o Humanismo da Praxis. Eu acho que... Ah, não, esse é do Franklin Kellert. É do... Eu vou lembrar. Quando eu lembrar de colocar, vai estar aqui. Juan José Bautista. E aí o artigo que ele cita esses livros do Müntzer, cita as revoluções camponesas, faz uma crítica muito massa que eu acho que vale a pena para o próprio pensamento marxista. É bem legal. Eu gostei bastante de ler o texto, por isso que eu publiquei a tradução. Isso é, combater os comunistas hoje é como combater os primeiros cristãos. E nós temos que considerar também que estes cristãos estavam histórica e culturalmente muito mais próximos de Jesus do que nós hoje, 2000 anos depois. De modo que nós devemos prestar especial atenção à maneira como estes viam e viviam o Evangelho. E agora mais duas coisas importantes que no início do vídeo eu falei que eu apresentaria agora no final.
A primeira delas é distinguir entre esse comunismo primitivo dos primeiros cristãos e a teoria do socialismo científico de Marx e Engels, e também uma objeção muito comum que às vezes se levanta em relação a este tema. Lembrando que você deve assistir o nosso React, a primeira parte desse vídeo, que está aqui na descrição. E olha lá também os links para apoiar o canal. Então, sobre essa distinção entre essas duas formas de comunismo. Vejam só, a exigência feita pelos cristãos de coletivizar a propriedade não dizia respeito aos meios de produção como faz o marxismo. Isso é, os cristãos primitivos queriam socializar apenas os bens de consumo. Agora, o marxismo fala de outra coisa. O marxismo não fala de socializar as coisas que eu tenho na minha casa. O comunismo de tipo marxista não fala que eu tenho que pegar essa estante de livros aqui e colocar isso geral para a galera. Não, isso aqui eu comprei com o meu trabalho, é meu mesmo. Aí a proposta do Marx não é socializar isso. Verdade, eu não vou poder socializar os que estão aqui, que eu comprei, mas os livros que eu publico, eu deixo todos eles em PDF liberado pra galera aí, é só botar Bruno Requidal PDF livre e vai aparecendo pra você. Dar as minhas coisas pessoais para os outros, mas socializar os meios de produção. Então vejam, os cristãos primitivos, eles não pediam que a terra, as oficinas, os instrumentos de trabalho se tornassem propriedade coletiva de toda a sociedade. Não, mas eles diziam unicamente que tudo deveria ser repartido entre eles, mas coisas como casas, roupas, alimentos, isso é, os produtos acabados mais necessários à vida. Isso é, produtos já prontos, tá? A diferença é isso. Quando você fala da produção de produtos e quando você fala dos produtos já acabados. Os comunistas cristãos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles não se preocuparam em investigar a origem dessas riquezas. O trabalho ali naquela sociedade sempre recaiu sobre os escravos. Então, aquele povo cristão desejava apenas que aqueles que possuíam a riqueza viessem para o cristianismo e com isso eles distribuiriam todos os seus bens. E aí todo mundo ficaria numa boa, né? Mas seria uma coisa assim, vamos converter os ricos para que eles distribuam as suas riquezas com a gente. Aí era o problema que você tinha dos conflitos, porque a relação social estabelecida de privilégios, de reprodução de privilégios dentro da sociedade romana, tributária, com patronato, estabelecendo seus clientes e fazendo essa parada que você agora vai ter que honrar, homenagear, garantir cargo de posição de liderança para quem te favorece de alguma maneira, seja com recurso, seja com uma obra pública, seja com um negócio e tudo mais, como a Elsa Tames trabalha muito bem, você pode ver este livro comentado e traduzido simultaneamente na nossa campanha do Apoia-se. Você dá uma olhadinha aqui, tá show de bola. Mas quando você olha essa parada, essa relação dos ricos, de como eles reproduzem suas dinâmicas, entrava em conflito com esse modo de vida da comunidade. Isso estabelecia contradições, e isso estabelecia agora novas estruturas de poder que também vão fazer parte da formação do cristianismo. Então é muito massa da gente ver, para quebrar um pouco também a ideia idílica de como era esse passado, sem conflitos e tal. E o viver bem não é tão viver bem não, a galera tava sobrevivendo, subsistência, tentando não sucumbir ao sofrimento que esse tipo de relação social de servidão e escravidão promovia à época, assim como a gente hoje, como o capitalismo promove sob o seu modo de produção, a exclusão, marginalização, destruição de nossas vidas, nossas capacidades mentais de suportar a vida e vários outros tipos de opressão que tem a ver com esse modo de vida. Maluco. Ah, mas no outro modo de vida também vai ter. Sim, mas não será os problemas que a gente tem hoje. Esse é o ponto. Agora, o marxismo não propõe nada disso. Tá? O marxismo não propõe a distribuição dos produtos prontos, dos produtos acabados, mas o fim da exploração no processo produtivo. O comunismo para o marxismo é isso. O fim da exploração no processo de produção. É uma coisa bem diferente, mais uma vez eu vou dar esse exemplo. É bem diferente de eu ter que pegar as minhas coisas e distribuir geral para a galera. E também é bom chamar a atenção, porque é o fim da exploração e essa é a parte que obviamente toca todas as pessoas que são exploradas.
mas também é o ponto de vista do planejamento social para que esse fim da exploração seja possível, seja viável. Quanto mais a gente pode participar dos processos decisórios na produção social, quanto mais a gente pode acessar possibilidades de decidir quais são os rumos do futuro da nossa sociedade, que não seja uma eleição abstrata, vazia, do jeito que a gente faz hoje, que é um grande teatrão e que diariamente jogado na nossa cara, que estamos lascados mesmo, e sem muitas capacidades de tomada de decisão. Então, é o planejamento social, é a gente poder participar enquanto sociedade, enquanto trabalhadores e trabalhadoras que constroem, reproduzem e garantem as condições para que essa sociedade não se perca, não seja destroçada, não acabe com o planeta, que é condição de produção e reprodução de vida da nossa vida como seres humanos, da gente poder atuar nesse processo ativamente, da gente participar disso. Tem que planejar a economia. Se não planeja, a gente destrói as fontes de riqueza, a terra, né, a natureza, e o trabalhador, a pessoa humaninha ali, que produz e consome e faz o ciclo econômico ser possível. Para finalizar, é necessário também responder a uma objeção muito comum, sempre levantada por crentes resistentes ao comunismo quando a gente apresenta este tema. Existem crentes resistentes ao comunismo? Meu Deus, vocês estão em pecado, irmãos. A ideia básica dessa objeção é dizer que o comunismo das primeiras comunidades cristãs foi uma decisão livre e autônoma das primeiras comunidades, mas que uma revolução socialista é imposta pela força, é uma imposição feita através de uma revolução. Mas vejam só, essa objeção erra completamente o ponto da discussão. Não se trata de discutir como uma organização socialista deve ser alcançada. A questão em debate aqui não é como se chegar lá, mas se esta é a forma de organização social mais próxima do espírito do cristianismo. A questão é essa. Então, o debate sobre o melhor caminho para se chegar a esse tipo de sociedade, se este caminho seria através de uma revolução ou através de reformas lentas e graduais, isso é outro debate, isso é outra questão. Isso é apenas uma discussão interna daqueles que já estão de acordo no objetivo principal final. Então vejam, a pergunta é: o socialismo se aproxima mais da prática das comunidades cristãs primitivas do que o capitalismo? O que se parece mais com a forma com que os primeiros cristãos viviam? O socialismo ou o capitalismo? E resta ainda fazer um último esclarecimento. Qualquer Estado é um órgão de opressão de uma classe sobre outra. O capitalismo hoje não é mantido de maneira natural ou pacífica. Não, o capitalismo hoje é mantido através da violência do atual Estado, que também é na base da porrada, da pancada, e a gente sofre isso todo dia, por isso que a gente tá cansado. É como se a gente tivesse acordado num dia. Pensa no dia que você acordou. Você acordou um dia, você, ser humaninho que tá aqui acompanhando esse vídeo até esse momento, suportou 33 minutos e 4, 5, 6 segundos. Você tá aí. Se liga. Você acordou num dia e pôde decidir por livre e espontânea vontade. Quero viver numa sociedade capitalista, liberal, deste modo. E aí, como todo mundo fez esse acordo todos os dias, né, nós acordamos e nascemos fazendo esse acordo, a gente, sem violência, tá topando o jogo. Foi assim? É assim? Foi uma livre decisão de nós, indivíduos? É óbvio que não, a gente já nasce e é socializado, ou seja, passamos por um processo de disciplinarização e institucionalização dentro da reprodução social capitalista que nos impõe. Esse é o mundo, ei-lo. Só que o mundo não é assim, o mundo social a gente que constrói, a gente fez, a gente muda. Só que se a gente for, pô, não tá legal isso aqui não, queria mudar, adivinha o que acontece? Pois é! Aí você fala, pô, mas então a única saída é conflito. Se você só vê ou só vislumbra que a saída é conflito, é porque você está percebendo que existem relações de poder extremamente violentas que diariamente te põem sentadinho ou de pé, correndo com uma pasta azul debaixo do braço, atrás de trampo ou no seu trampo. Quer dizer, essa é a loucura, minha gente. E aí, nessa dinâmica, ou a gente muda, ou a gente destrói as condições de vida, que não é só pra gente, pra mim, um biguismo. Ah, e o Bruno? É a minha filha.
É a tua filha, teu sobrinho, tua sobrinha, teu vizinho, tua vizinha, as crianças que vão estar por aí, vão viver nesse mundo que agora, ou enquanto eu tô gravando, tem uma nuvem de fumaça nessa raia dessa cidade. Não só nessa cidade, mas no centro-oeste, sudoeste brasileiro, sul brasileiro, tudo quanto é raia aqui de região do centro para baixo no Brasil, que tem uma fumaça de poluição tapando o sol, praticamente. Impedindo a gente de respirar direito. Por questão desse modo de produção que é estúpido, que destrói as condições de reprodução da vida. Então a gente tem que mudar. Então se tem que mudar, tem que fazer algo. Nesse fazer algo, óbvio que a gente vai mexer com interesse, com influência de quem? De quem é rico, de quem é poderoso, da elite desse país, da elite desse mundo. Capitalista, quem tem capital. Quem gasta tubos de dinheiro em eleição e não é nem troco de bala. E o cara tá fazendo dinheiro de outro jeito. Essa maluquice tem que mudar. Se você fala, pô, não dá pra mudar isso aí, sem a gente ter que se mexer, e se a gente se mexe vai ter conflito. Então você já percebeu que é na base da pancada que essa galera se mantém. Mas, quem sabe a gente consegue fazer outra coisa. Quem sabe a gente encontrar meios de ter força popular para transformar essa realidade. É chamado de Estado burguês. Não é à toa que as principais instituições do Estado são exército e polícia. Isso é, para manter a ordem pela força, pela violência. Então, caracterizar o Estado socialista como ditatorial, mas ao mesmo tempo afirmar que o Estado burguês é democrático, isso não é apenas um erro crasso, isso é uma afirmação ideológica, no sentido nato da palavra ideológico, porque é uma afirmação que visa legitimar a exploração burguesa sobre a imensa maioria da população deste planeta. Então, se for um cristão que diz o seguinte, não, eu sou contra todo tipo de opressão, bom, então esse indivíduo deve se tornar anarquista ou comunista. Mas dizer que sou pelo capitalismo porque o capitalismo é neutro, não. A violência já está instalada agora, hoje, nesse dia. O Estado burguês está cometendo violências hoje, no dia que você está assistindo este vídeo. Tá? Então, se é contra todo tipo de opressão, então, por uma sociedade sem Estado. E quem é que propõe uma sociedade sem Estado? Anarquistas e comunistas. Porque, ao contrário do que dizem, o objetivo final dos comunistas é uma sociedade sem Estado. E esse é o objetivo comum entre anarquistas e comunistas. E eles vão divergir só quanto ao momento de acabar com este Estado. Mas o objetivo final dos comunistas também é acabar com o Estado. Então foi este aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está aqui na descrição deste vídeo, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma Introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E você também pode se tornar membro do canal, tendo acesso ao nosso clube de leitura e aos vídeos mais longos e explicativos que nós publicamos por aqui. Faço minhas as palavras de Glauber, e você pode fazer exatamente a mesma coisa, caso você considere interessante, no nosso canalzinho. A descrição está aqui embaixo, você dá uma olhadinha lá, tem a campanha da Apoia-se, tem os nossos cursos, todos reunidos em uma única plataforma, você pode dar uma olhadinha lá, tem a chave do Pix, bruno@reikdal.net, é relativamente simples, apesar de que Reikdal não é um nome legal de escrever, e isso me atrapalha bastante, eu deveria ter pensado melhor na hora de escolher um nome para poder produzir as coisas, mas misturo meu trabalho acadêmico com o trabalho de divulgação de conteúdo, e as duas coisas ao mesmo tempo me lascam. Mas tudo bem, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, minha gente. Muito massa esse papo, espero que vocês tenham curtido também, e quem sabe um dia a gente faz uma troca de ideia com o Glauber, fazendo um negócio muito louco aí que eu não sei o que é, mas não custa sonhar. Um abraço!